A paz do Senhor Jesus. Vamos começar agora mais um cafezinho com Jesus e o nosso estudo de hoje é o número 1. Ele começa com o tema Meu passado, presente e futuro. Nós vamos falar do passado, do presente e do futuro e vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, né? Baseado em Lucas capítulo 7, do 11 ao 17, e eu quero fazer a leitura. Vamos lá? Evangelho de Lucas, você vai encontrar Mateus, Marcos, em seguida Lucas, né? Lucas capítulo 7, no seu versículo 11 a 17. Vamos lá? Lucas 7, versículo 11 a 17, o filho da viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Verso 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: Não chores. E chegando-se, tocou ao esquife, e os que levavam pararam. E disse: Mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Verso 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, né? Então, nós entendemos aqui que nessa história, nós não vamos explanar ainda, mas ela deixa claro que ele se moveu de íntima compaixão do filho dela, era o único filho dela, né? Então ele foi o ressuscitou, entregou a sua mãe, e assim foi um grande milagre que ele fez. E essa fama espalhou por todos os lados, né? Amados, nós vamos falar de um assunto que é muito em nossa época, né? Sobre pessoas que, por causa do passado, sofrem no presente e não terão um futuro. Eu vou repetir. Por causa do passado, sofrem no presente e não terão um bom futuro. Por quê? A culpa está no passado. Então, quando um passado perturba a vida de uma pessoa, ela não consegue dar um passo além daquilo. Então, ela não consegue viver o seu presente. Já que ela não vive o seu presente, automaticamente ela está excluindo a chance de ter um futuro. Porque somos hoje o que plantamos ontem. Às vezes, você não foi um bom agricultor na sua vida, né? Você não plantou bem. Por isso que hoje você não colhe bem, né? Eu falo com pessoas agora que não crê. É isso mesmo, eles não acreditam, né? Não acreditam em Deus mudar a história. Eles não conseguem alcançar essa dádiva, né? Então veja a história de Mefibosete. Quem é este? Quem é esse tal Mefibosete? Ele também foi um homem de um triste passado, um mau presente e sem esperança de um bom futuro, né? Esse foi um homem que pagou um preço. Ele sofreu. Nós vamos analisar um pouquinho sobre ele antes que a gente entre no nosso texto-chave, que é o Evangelho de Lucas, capítulo 7, do 11 ao 17, né? Vamos para 2 Samuel, lá no Antigo Testamento, 2 Samuel, no seu capítulo 9. Vamos lá. 2 Samuel, no seu capítulo 9, verso 1 a 7, diz assim, ó. E disse Davi ainda alguém que E disse Davi: Há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba,
e chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe: ó rei, és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém ou algum da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei a Davi. Então mandou o rei Davi e tomou a casa de Malquir, filho de Amiel, de Lodebar. Verso 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. Verso 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, o teu pai, e tu comerás pão na minha mesa, né? Então aqui nós entendemos, e você talvez não vai entender muito se eu não explicar, né? Saul tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. O que aconteceu? Quando o inimigo se apoderou da terra, tentando destruir ali a casa de Saul, então Jonatas fugiu, né, com seu pai lá para lutar. Ele foi junto com seu pai para lutar e morreram lá. Agora, quando eles tentaram invadir o palácio, uma mulher que tomava conta dessa criança, tentou correr. Quando ela tentou correr, ela deixou o Mefibosete, que era muito novinho, cair. E quando ele caiu no chão, ele quebrou as duas perninhas, porque era um nenenzinho, né? Assim, quebrando as duas perninhas, naqueles dias, ele perdeu o avô, que era o rei de Israel, o pai, que era o príncipe, e as duas pernas. Então ele não tinha mais nada, nem dinheiro, nem nada, né? E ele, crescendo assim, foi morar na onde? Lá na terra de Lodebar. Ele perdeu, meus irmãos, a sua família da noite por dia. Perdeu o avô, o pai e o palácio e as duas pernas. Assim, ele não tinha mais como andar, não tinha como trabalhar. Não era mais filho de príncipe, não era herdeiro, porque perdeu tudo. Mas Deus o abençoou. Então, olha o que aconteceu, né? Deus tocou no coração de Davi. Davi lembrou de a promessa que ele fez a Jonatas. Jonatas falou que era para ele abençoar alguém da casa dele e tal. Então ele falou: peraí, tem alguém ainda da casa de Saul? E aí Ziba foi e falou: há um homem chamado Mefibosete e ele é neto do rei. Então Davi mandou buscar. E aí Davi fez o que? Ele restituiu. Ele devolveu tudo que pertencia a ele, né? Foi o verso 7, ó. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Quer dizer, ele voltou a ser aquilo que não era, que ele era. Então, nós vimos aí que o seu passado, que era uma triste lembrança, não fez com que ele tivesse um bom presente, mas o futuro foi Deus que reservou. Então, essa história mostra que o passado pode ser tortuoso. Por causa disso, o presente vai te sacrificar um pouco mais. Mas Deus não te desampara, Deus não te abandona e Ele prepara um bom futuro. Eu acredito que você entendeu aí com a história de Mefibosete, né? Que talvez o seu passado te atormenta e assim por causa dele você não tem um bom presente. Mas eu quero orar que Deus venha te despertar para um bom futuro. Então, que Deus comece a mudar a sua situação agora, num bom presente, né? O seu passado não presta, mas Deus pode mudar o seu presente para você ter um bom futuro. Você crê? Eu creio assim que Deus vai fazer isso na sua vida. Amém, meus irmãos?